Queridos irmãos, abram comigo nesta manhã na palavra de Deus, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 12. Volto para o Novo Testamento, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, este versículo de número 12. Estas palavras do escritor pelo Espírito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Bem, nós nos voltamos nesta manhã para este texto da palavra de Deus, para lidar com este tema tão profundo: amor pela palavra de Deus e as suas recompensas. Oh, amigos, é um tema tão propício para o início de ano, a palavra de Deus. Conhecer e amar a palavra de Deus, experimentar as bênçãos do Senhor, tudo isso é o resultado de absorvermos a palavra de Deus em nossas almas. A palavra de Deus é tudo para nós. Este é o livro dos livros, e que livro notável é a Bíblia. É nada mais do que a palavra de nosso Criador, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é remarcável em sua excelência. Em todos os aspectos literários, técnicos, de estrutura, você vê a excelência de Deus na sua palavra. Não há dúvida, quanto mais você estuda a palavra, eu digo não apenas lê, mas com a sua mente você estuda este livro e observa e compara e tenta entender melhor esta mensagem mais e mais você é tomado por um senso de maravilhamento e de surpresa da profundidade, da excelência da palavra de Deus. A palavra de Deus é tão tremenda, é tão gloriosa. Deixe-me tentar lidar com este tema nesta manhã: o amor pela palavra de Deus e as recompensas advindas. Eu quero começar com algumas informações técnicas, apenas para tentar trazer à mente dos irmãos um pouco sobre a glória deste livro bendito. A Bíblia, você sabe, é uma coleção de 66 documentos, 66 livros, 39 no chamado Antigo Testamento e 27 no chamado Novo Testamento, reunidas ao longo de 1.600 anos. Todos esses livros foram colocados juntos num período muito longo de 1.600 anos. 40 escritores, um só autor, Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. 40 escritores sendo conduzidos por Deus, mas apenas um grandioso tema e mensagem, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus tem como Jesus Cristo o seu tema, o seu centro. Tudo na Bíblia, do início ao fim, tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bem, a palavra Bíblia, vocês sabem, é uma palavra que nós temos em língua portuguesa, que advém do grego. Grego, biblias, é o plural de livros. E é um termo bem direcionado à palavra. Na verdade, a palavra Bíblia é uma palavra grega referente a uma planta que crescia muito no Egito, aquele papiro, cabo fino, grossa no final, dentro, toda envolvida com aquele papiro, uma espécie de folha, que era muito utilizada pelos egípcios, por ser resistente, seca, e eles escreviam. E a partir daí se tornou a palavra para aquele papiro dirigido a rolo, não é? Os rolos antigos, onde eram enrolados escritos, e a textos, livro. Então, no plural grego, Bíblia, livros. É daí que nós tiramos esse termo, porque a Bíblia é um conjunto de livros. Ela é uma coleção de muitas cartas, de muitos textos. Daí nós temos esse termo. O autor não poderiam ter sido meros homens. Quando você estuda a palavra de Deus, há uma única mensagem nela, de capa a capa. Você vê Jesus Cristo como tema principal. Pense nesses 40 livros como pedrinhas belas e maravilhosas, diamantes, pedras preciosas num colar. A linha que perpassa e liga este colar é a pessoa do Senhor Jesus. Cristo Jesus está indo através de cada um desses livros, porque cada um deles tem uma referência ao Senhor Jesus e ao seu reino. Você vê Jesus Cristo como tema principal nas profecias, nas doutrinas da igreja no Novo Testamento. Você vê o próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo, você vê a sua ressurreição, você vê promessas a respeito da sua última vinda. Bem, os livros não estão organizados cronologicamente. Você não toma a Bíblia ali no índice, e quando você vê aquelas ordens ali de livros, não quer dizer que cada um foi escrito naquela ordem cronológica. Todavia, de fato, Gênesis realmente é o primeiro dos livros, e Apocalipse é o último dos livros, mas a Bíblia não está organizada em uma ordem cronológica.
Você também se recorda, estudando sobre isso, que nem todos os livros foram escritos na mesma língua. A maior parte foi escrito na língua hebraica, outros tantos em grego, e alguns escritos no aramaico, que é uma língua afroasiática que ainda existe em nossos dias. Os livros não são todos do mesmo tipo. Você tem livros históricos, você tem livros proféticos, você tem narrativas de acontecimento, você tem declarações diretas, você tem versículos, capítulos e tantas coisas, ensinamentos por correspondência que foi escrito para alguém e dirigido. Você tem declarações diretas, são literaturas diferentes, e cada uma dessas literaturas tem o seu senso. Nós sabemos também que em sua forma original, a Bíblia por inteiro, ela não tinha essas divisões que nós temos hoje, de capítulos e versículos. Na verdade, essas divisões de capítulo, 1, 2, 3, livro tal, com seu capítulo e versículo, foi formado ao longo de 700 anos de traduções, de organização dos livros. E a primeira Bíblia completa, contendo essas divisões que nós temos aqui em nossas mãos, capítulo e versículo, foi a chamada Bíblia de Genebra, de 1560. Propósito, um parêntese, essa Bíblia de Genebra que nós temos em língua portuguesa, de uma certa editora, não é aquela Bíblia de Genebra. É apenas um apelido que deram para uma Bíblia que editaram por aí, para uma editora. Mas aquela Bíblia que os reformadores, veja a atenção dos reformadores na tradução da palavra, para que o povo estudasse, dividindo em capítulos, em ordem, para que fique melhor. Se não houvesse esses capítulos, essas ordens, seria difícil ter uma chave bíblica. Encontrar uma palavra, um versículo que você tem em mente, em que capítulo, em que lugar da Bíblia está aquela declaração, aquele versículo. Assim foi de grande ajuda os reformadores, não é? Depois de 1300 anos de obscuridade na igreja romana, mantendo a Bíblia oculta no latim para que as pessoas não conhecessem, então a luz da verdade na reforma desses capítulos, essas divisões, para facilitar a leitura e o estudo da palavra de Deus. Até setembro deste ano de 2016 passado, a Bíblia fora traduzida para 564 línguas e outras 2.932 línguas e dialetos têm porções da Bíblia, como o Novo Testamento inteiro, parte dos Salmos. Queridos, mais de 6 bilhões de cópias da Bíblia já foram impressas. Não há um livro mais amado, mais lido, mais estudado, mais odiado, mais destruído, mais banido, mais perseguido do que este livro que nós temos nesta manhã em nossas mãos. É verdadeiramente um livro divino, é verdadeiramente um livro que comunica o caráter de Deus e a vontade de Deus. Há centenas de sociedades bíblicas tentando lutar e preservar o texto e traduzir a palavra de Deus para línguas, às vezes para o dialeto ou mesmo a língua de pequenos grupos indígenas que têm uma comunidade muito pequena de 100 pessoas, um grande esforço para que todos conheçam a palavra de Deus. Minha Bíblia está dividida em duas partes, você sabe. O chamado, o apelidado de Antigo e Novo Testamento. Há um intervalo entre esses dois grupos de textos, Antigo e Novo Testamento, de 400 anos. Durante esse período de intervalo entre o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, e o primeiro dos Evangelhos, Mateus, embora Mateus não tenha sido o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, há um período de 400 anos de silêncio, assim por dizer, onde profecias não foram reveladas. Então nós temos aí o Novo Testamento a partir de então. Ambos os testamentos estão em perfeito acordo. Os atributos de Deus, o caráter de Deus são os mesmos em ambos os testamentos. Não há discrepância entre esses dois livros. O poder de Deus na vida de pessoas, a realidade da presença de Deus, o seu caráter santo, amoroso, bondoso, o seu convite para viver é manifesto em ambos os testamentos. Antigo e Novo Testamento são como as duas metades de uma frase que comunicam uma mensagem por inteiro. Você percebe? São os dois lábios de Deus, por meio os quais ele fala. E ambas as partes são necessárias para nós compreendermos o significado completo da revelação de Deus. Assim, meus queridos, a palavra de Deus, o Antigo Testamento contido ali, não é um livro ultrapassado. É a palavra de Deus comunicada, é a revelação de Deus progressiva. Se você ouve de algum professor ou pastor que essa é uma antiga aliança, um velho testamento que ficou para trás, tome grande cuidado.
Porque nós vemos o Senhor Jesus Cristo em todas as páginas, livros, do Antigo Testamento. Há promessas maravilhosas ali para nós hoje. O apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Paulo, ele diz para aquela igreja que as coisas que foram dantes escritas no Antigo Testamento foram escritas também para nós hoje. Então nunca coloque de lado a palavra de Deus no Antigo Testamento. Todos os livros da palavra de Deus são como cartas de amor de um Pai Celestial para seus filhos e filhas. Não permita que ninguém roube cartas que teu Pai te enviou. Ame a palavra de Deus, veja Cristo no Antigo Testamento, conheça a fundo. É maravilhosa a literatura do Antigo Testamento. Ela é viva, ela é inspirada pelo Espírito, a lei moral está toda contida ali. O Salvador é expresso em símbolos tão claros e diretos. A promessa do Salvador. Não permita que isso seja tomado de sua mão. Não confunda a diferença, a questão de leis cerimoniais e civis que foram cumpridas com o texto em si, que é a revelação da palavra de Deus. Assim, o Antigo Testamento não é velho, arcaico, antigo pela sua antiguidade, mas tão vivo e tão glorioso, porque é escrito pelo Espírito Santo de Deus. Bem, é um livro que revela o caráter de Deus, um livro que revela o seu autor. Meus queridos, pense comigo. Imagine que nós não conhecêssemos a Deus, e nós pensássemos, bem, se há um Deus, e se esse Deus devesse se revelar à sua raça, aos seres humanos, através de um livro e não de outra forma, eu creio que este livro, por necessidade, deveria ser um livro claro, um livro nobre, um livro verdadeiro, um livro consistente, sem contradições. E a Bíblia é exatamente isso, porque ela é a palavra de Deus. A Bíblia é assim. Um livro consistente, um livro nobre, um livro verdadeiro, um livro que não possui contradições ou discrepância. Todas as vezes que são levantadas contradições em números, em geografia e história, rapidamente é percebido que são diferenças e não contradições. É um livro divino, um livro que revela o seu autor, na criação, Deus de sabedoria e poder ilimitado, que pela simples declaração trouxe à existência tudo que existe em nossa volta. Que poder tem nosso Deus revelado em sua palavra. Um livro que revela a Deus por sua lei, um Deus de padrões morais. Não um Deus que diz, tudo está tranquilo, fique à vontade, vale tudo na adoração e na vida. Use apenas o bom senso e a inteligência. Um Deus de padrões, de direções vivas e maravilhosas. Deus que se revela por meio da história, Deus no centro do controle de todas as coisas. Quando nós pensamos sobre a maneira como Ele preservou o seu povo Israel para a vinda do Salvador, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que se revela por meio de Jesus, amor, compaixão, bondade. Queridos, a Bíblia são cartas de um Deus que se preocupa com toda a vida de seu povo e tem lidado aqui com todos os aspectos da vida de seu povo. Um Deus que se revela em Apocalipse como um Deus que escreve o último capítulo da história humana. Que Deus, que revelação sobre Deus, que livro maravilhoso. Bem, eu tenho observado alguns olhos que estão um tanto distraídos por este barulho do sinal. Volte-se aqui por este momento, concentre-se, acompanhe essa lição da palavra de Deus. Queridos, que livro tremendo nós temos em nossas mãos, não é? E porque Deus é o autor deste livro, então todo o conteúdo da Bíblia é completamente confiável. Como de outra maneira nós poderíamos confiar e ter certeza que a mensagem é confiável, se o autor não é confiável? Ou um salvador confiável em uma história, um texto não confiável? Ou uma salvação verdadeira em uma mensagem não verdadeira? Para falar sobre temas com os quais a Bíblia lida, ela deve por necessidade ser verdadeira e por necessidade ter sido um livro escrito por Deus. São temas gloriosos, profundos, a realidade maior de nossa existência, o presente e o futuro. Somente Deus poderia trazer à existência estas verdades, porque somente Ele conhece sobre estas coisas. Este é o livro que revela a pessoa de nosso Deus. E porque os crentes creem que a Bíblia é verdadeira, é a palavra de Deus, então eles amam a palavra de Deus. Mas muitas vezes se é questionado, por que vocês creem na Bíblia como a verdade, com A maiúsculo? Bem, há tantas respostas. Primeiro, por causa das próprias reivindicações da Bíblia.
400 vezes no Antigo Testamento nós lemos assim: isso é o que o Senhor disse, não o que eu disse, não o que o rei disse, não o que o profeta disse, isso é o que o Senhor disse. A Bíblia reivindica ser ela própria a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse aos seus discípulos: o Espírito vos conduzirá a toda a verdade, e o Espírito os conduziu, e eles escreveram as verdades eternas que estão no Novo Testamento. Paulo reivindicou dizendo: nós não ensinamos por palavras de sabedoria humana, mas por palavras ensinadas pelo Espírito. Pedro disse: não mitos inventados, mas somos testemunhas oculares destas verdades. E João disse: nós proclamamos o que temos visto, o que temos ouvido. A própria Bíblia reivindica ser a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ao orar ao Pai, João 17, ele define a base da verdade sobre todas as coisas e diz: Senhor, santifica os teus servos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, é a base da verdade sobre todas as realidades. E tudo que é verdadeiro neste mundo provém desta verdade maior, que Deus criou todas as coisas, e que há um Deus verdadeiro, e o único caminho de salvação, uma verdadeira obra de regeneração. A palavra de Deus é verdadeira. Nós vemos que a Bíblia é a palavra de Deus por outras tantas provas internas dentro do próprio livro. Você observa a unidade orgânica da Bíblia, não é? Ela está unida organicamente, ela não está separada, fracionada, lidando com temas totalmente diferentes que não se unem. Há uma unidade orgânica na palavra de Deus, e nós vemos isso aí, um período de 1600 anos, mais de 40 escritores diferentes, veja você, vindo de várias classes sociais tão diferentes umas dos outros. Josué, um general, um soldado, treinado como soldado, escreveu um livro. Daniel, um primeiro-ministro, um grande administrador e político. Pedro, um pescador. Neemias, um copeiro. Todos esses inspirados pelo Senhor, escrevendo a palavra de Deus. Escritos em lugares diferentes, em mesmo continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, mas do começo ao fim, uma narrativa conectada por um mesmo tema: o Senhor Jesus, o Messias que viria através do seu povo, para o seu povo. O Antigo Testamento é a preparação disso. O Evangelho é a manifestação do Senhor. O livro de Atos é a propagação disso. As epístolas, as cartas dos apóstolos, a explicação desse tema. O livro de Apocalipse, a consumação. A Bíblia toda é sobre o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Ela começa com aquela grande promessa lá no início de Gênesis 3,15, sobre a semente da mulher, o descendente, não é, que viria, o Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. Essa é uma promessa sobre Jesus Cristo, Ele próprio, não sobre a mulher, a mãe, mas sobre a semente da mulher, o Salvador. E nós vemos o cumprimento dessas coisas ao longo da história. Que palavras nós vemos na palavra de Deus? E ela conclui no livro de Apocalipse com o Senhor Jesus dizendo: ora, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o tema principal da palavra de Deus. Há uma coerência orgânica nela também. Você sabe que a verdade, ela une as coisas, não é? A mentira separa. A verdade também separa, mas para unir. E essa unidade que nós vemos na Bíblia, ela é miraculosa, ela é divina, ela é supernatural, na verdade. Se você pensar por um minuto que todos esses escritores, 1.600 anos, continentes diferentes, 3 línguas diferentes, parece que eles estão falando com a mesma voz, não é? É algo impossível, humanamente falando, construir uma literatura dessa maneira como a Bíblia foi construída. Há uma voz coerente por toda a palavra de Deus. Deixa-me dar um exemplo. Se você reunir na tua vizinhança pessoas que tenham o mesmo padrão de educação cultural, falem a mesma língua e tenham sido criados dentro da mesma cultura, 10, 15 pessoas dentro desse padrão, e você pede que cada uma delas escreva a sua opinião pessoal sobre um tema controvertido, difícil, por exemplo, o significado da vida, e cada um vai para o seu local escrever. Quando você termina esse exercício, reúne os textos e compara, será que eles concordam entre si? É claro que não.
Agora pense você, 40 autores, 1.600 anos, 3 línguas diferentes e todos eles concordando na mesma coisa. Há uma coerência, é o Espírito de Deus conduzindo esses homens à mesma mensagem, sem contradizer um ao outro, não tendo conhecido, não tendo previsto a existência de nenhum e muitas vezes nenhum contato com a literatura do outro. Você percebe a palavra de Deus, meus queridos irmãos, não é um mero livro na livraria sobre a estante, é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, nós vemos, autenticou a palavra de Deus, tantas e tantas maneiras, não é? Ele autenticou o Antigo Testamento, usando eventos do Antigo Testamento para dar ilustrações sobre verdades espirituais e assuntos diversos. Ele fez isso porque ele estava preocupado que as pessoas compreendessem corretamente a palavra de Deus. Você se recorda que com frequência ele corrigia os líderes em Israel, que usavam os textos do Antigo Testamento incorretamente. Ele declarou que o Antigo Testamento era um prelúdio profético de sua vinda. Vocês nunca leram sobre mim em Moisés, na lei, caminhando com aqueles 2 discípulos para Emaú? Foi o Antigo Testamento que ele pegou e mostrou onde ele estava ali em Moisés, isso quer dizer o Pentateuco, os livros de Moisés, na lei, o resumo de todos aqueles outros livros, nos profetas, o restante do Antigo Testamento. O Senhor Jesus autenticando o tempo todo o Antigo Testamento. Uma das maiores provas da divindade da Escritura é o cumprimento de suas profecias. Isso é algo tão maravilhoso. Profecias como Isaías 53, 600 anos antes do nascimento do Salvador. Saiba você que há textos do século 3, século 4, antes de Cristo, registro dessas profecias de Isaías, que foram na verdade datadas do século 6. E ele fala ali em Isaías 53 sobre o Salvador e aquilo que aconteceria 600 anos, 680 anos depois, com uma precisão tão fantástica e um cumprimento que às vezes você fica de boca aberta. Quando você lê Salmo 22, escrito mais de 1000 anos antes da crucificação do Senhor Jesus, e você vê o cumprimento daquela profecia do Salmo 22 ali no Senhor na cruz: olharam para mim, eu vejo os meus ossos, me ofereceram fel, repartiram as minhas vestes, lançaram dardos, os soldados romanos fazendo tudo isso. O cumprimento factual e perfeito dessas profecias e tantas e tantas e tantas outras. Nós só podemos ver a divindade deste livro divino que é a palavra de Deus. E quão maravilhoso é ver estas coisas. Os autores destes livros, o autor é Deus, os escritores inspirados, eles escreveram sobre o risco de suas próprias vidas. Quem jamais colocaria a sua vida em risco por uma mentira, uma novela, uma literatura sem importância? Pense sobre os apóstolos, como morreram, arrastados por cordas em cavalos no chão, crucificados de cabeça para baixo, decapitados, tocando fogo, perseguidos, apedrejados, morreriam desta forma por causa de uma mentira. Eles conheceram o Salvador, escreveram inspirados pelo Senhor. É um livro divino, é um livro escrito pelo Espírito Santo de Deus, o livro do Senhor, um livro universal. Não é como o livro dos muçulmanos, por exemplo, o Alcorão, só pode ficar em árabe, tem que ser lido em árabe, é de acordo com os costumes árabes, a maneira de comer, de falar, de vestir, de pensar. Não, um livro universal, nascido de um povo judeu, mas para o mundo inteiro, para todas as pessoas, de todas as culturas, de todas as épocas. Fala a qualquer pessoa, ao ancião, ao novo, ao jovem, ao inculto. Não é um livro misterioso, mas é um mistério revelado. Você não precisa de anos no seminário para entendê-lo. A palavra é clara e direta, e naquelas questões mais complexas, se você, em dependência do Senhor, comparar a Escritura com a Escritura, você entenderia, e deveria ser assim, não é? Para que toda pessoa tenha acesso à verdade de Deus, e não dependa de um monge, de um pastor, de um fulano, de um beltrano, mas tenha a palavra de Deus, e a conheça, e seja transformado e liberto por ela, e conheça a vontade de Deus. Que livro tremendo, que livro inspirado por Deus, um livro que é a luz do mundo. Sem ela o mundo se tornaria, sem este livro o mundo se tornaria sem significado, sem valor, sem propósito real. É o caminho único e perfeito de Deus para a reconciliação com Deus. É um livro vivo que conduz à vida e uma experiência real com Deus, o propósito e o significado de nossa existência. Bem, deixe-me aplicar aqui antes de voltar ao nosso texto. Mas é você, meu querido irmão, minha querida irmã, um estudante da palavra de Deus? É você um estudante ou apenas um leitor esporádico da palavra de Deus?
Crentes em toda parte, quando você vai em uma cidade ou outra em outro país, você percebe que eles amam a palavra de Deus. Mas muitas vezes é triste notar que permanecem ignorantes da palavra de Deus. Amam a palavra de Deus, mas permanecem tantas vezes ignorantes sobre ela. Leem com regularidade a Bíblia, muitos crentes, mas muitos não entendem bem o que estão lendo, porque não são estudantes da palavra de Deus. Muitos membros de igreja não são estudantes sérios da palavra de Deus. Não tomam nenhuma nota durante os sermões, que são explicações da palavra de Deus. Muitos nem mesmo abrem o texto necessário quando o pregador menciona. Muitos não têm um hábito sério, semanal, de estudar a palavra de Deus. Amam a palavra de Deus, mas permanecem ignorantes. 5 anos, 3 anos, 2 anos se passam e parece que permanecem no mesmo patamar, sem crescer na palavra de Deus. Às vezes você pergunta a pastores, quando você visita alguma igreja, encontra algum pastor sério, sobre a congregação deles, se são estudantes sérios da palavra de Deus, e a resposta triste é: não muitos, pastor, não muitos. Não é de se surpreender, não é verdade, que muitas igrejas são invadidas e transformadas para pior pelo pentecostalismo. São tomadas pelo mundanismo, que entra em tantas formas de moda, modismo e música, e tantas ideias não bíblicas. Não é de se surpreender que o misticismo toma conta de muitas igrejas e muitas vidas, porque o povo de Deus não é estudante sério da palavra de Deus. Queridos, um único capítulo da palavra de Deus vale mais do que todo o ouro e prata do mundo inteiro. Vale mais do que todas as horas de surf na internet, nos canais e blogs cristãos que você gaste o tempo. Um único capítulo da palavra de Deus, porque é um capítulo vivo, um livro vivo, que conforme você lê em oração, transforma e limpa a sua vida. Vale mais do que dias em frente de blogs e sites sobre textos cristãos, frases cristãs, o que quer que seja. Vale mais do que o ouro e a prata do mundo inteiro, a palavra de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Ela faz algo que nenhuma outra literatura humana pode fazer, e nós vamos ver isso dentro de um minuto. Na palavra de Deus nós temos o conhecimento sobre o nosso Criador, sobre o propósito de nossa existência. Aqui você encontra salvação de teus pecados e certeza de vida eterna. Na palavra de Deus, você aprende sobre o passado real da humanidade e sobre o futuro certo deste mundo. A Bíblia é como uma luz lançada sobre cada aspecto do comportamento e da existência humana. Se você estuda a Bíblia com afinco, você aprende sobre o coração humano, sobre a psicologia humana. Você sabe por que as pessoas se comportam como elas se comportam. Você sabe por que elas se comportam. É porque o mundo é assim. Nós adquirimos sabedoria e nós adquirimos discernimento. Discernimento não é algo com que nós nascemos. É algo que nós adquirimos conforme nós estudamos a palavra de Deus. Então nós podemos olhar em volta e discernir entre o que é falso, verdadeiro, bom, aceitável e o que não é. Isso não é algo com que você nasce do berço. Sabedoria não é o que está dentro de nós, é o que nós recebemos conforme nós estudamos a palavra de Deus. Nenhum ser humano tem discernimento ou sabedoria sem a palavra de Deus. Sim, nós temos certo bom senso, coisas como essas que fazem parte da nossa alma e capacidade racional de pesar as coisas, mas sabedoria e prudência são adquiridas através da palavra de Deus. A força espiritual, a vitória sobre o diabo, conforme nós aprendemos a palavra de Deus, entendemos as mentiras que ele lança em nossas mentes para nos levar a tantas situações diversas. Meus queridos, Deus reprova o crente que não desenvolve a sua habilidade com a palavra de Deus. Deus reprova um crente que não desenvolve a sua habilidade com a palavra de Deus. Ele é considerado na palavra de Deus como um bebê, embora tenha anos desde que nasceu de novo. Está aqui em Hebreus, veja o capítulo 5, versículo 12 ao 13. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus,
E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Os anos passam e parece que precisa ser ensinado a alguns crentes os rudimentos da palavra de Deus. Por que é que nós somos salvos somente por Cristo? Por que é que nós santificamos um dia em 7? Por que é que nós amamos a palavra de Deus e deixamos o mundo de lado? Você precisa continuamente reexplicar essas coisas, porque devendo ser mestre muitas vezes, permanecem meninos no ABC da palavra de Deus. Veja Isaías 28:13. Uma outra repreensão de Isaías por parte de Deus para Israel, a nação, Isaías 28:13. Observe o que ele está falando aqui. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Como meninos, eu tenho que ensinar para essa nação coisa sobre coisa, A, B, A e B, B e A, Bá, C e A, K, princípio por princípio. Meninos que não crescem, que não nascem, facilmente tropeçam e caem. Assim tem sido essa nação, e assim eu tenho que falar com eles assim, bilu, bilu. Eles não crescem, eles não amadurecem. Um novo ídolo é criado, eles estão se prostrando diante dele. Uma nova tendência vem à igreja, eles estão maravilhados com essa tendência. Eles não percebem as coisas que estão entrando na igreja em suas vidas. A palavra de Deus reprova um crente que não amadurece, que não cresce na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, o Senhor espera que todo crente em Jesus Cristo seja forte no conhecimento bíblico da palavra de Deus, para o seu crescimento e para poder auxiliar e ensinar a outras pessoas. E sabe o que isso significa? Que o crente não conhece a Bíblia o suficiente até que a conheça de uma maneira que possa orientar ou ensinar outras pessoas. Se nós somos luz do mundo, condutores dos mais fracos, maduros na fé, como nós iremos fazer isso, se não pela palavra? Assim, você não conhece bem a palavra de Deus, se você ainda não consegue auxiliar ou orientar uma outra pessoa. Não se refere a memorizar, apenas se tornar um grande teólogo, mas conhecer os princípios da verdade, que toda pessoa nascida de novo, ao ler, conhece e entende. As doutrinas da fé, por exemplo. Isso é tão ilustrado na palavra de Deus. Veja, por exemplo, um exemplo em Atos capítulo 18. Há um exemplo tremendo aqui, Atos 18. A necessidade de crescer. O crente não conhece a Bíblia o suficiente até que possa ajudar a outros. É assim mesmo com a palavra. Atos 18, 24, versículo 24 a 27, por exemplo. Aqui é um bom exemplo. Versículo de número 24, do capítulo 18, nós vemos sobre Áquila instruindo Apolo. Versículo 24: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Antigo Testamento. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, mas veja, conhecendo somente o batismo de João. Ainda não tinha conhecido a fundo sobre Cristo. E nós lemos aqui no versículo 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho do Senhor, o caminho de Deus. Veja que homem, que mulher, Priscila e Áquila, porque estudavam a palavra, puderam auxiliar aquele homem a conhecer melhor a palavra de Deus. Pense sobre hoje, você vê um crente genuíno em Cristo, buscando coisas esdrúxulas, falar em línguas estranhas, revelações humanas, campanhas. Larga essa pessoa de lado. Eu, com o teu conhecimento da palavra, mostra aqui, aqui, e aqui, e aqui mais, é a vontade de Deus, e o perigo, e o erro. É isso que eles fizeram. É isso que Áquila e Priscila fizeram. Há tantos outros exemplos. Veja o versículo de número 28. Esse homem aprendeu a palavra de Deus. Agora veja o que ele está fazendo. Porque São Apolos, com grande veemência, agora convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. 2 Timóteo 2,15, Paulo se dirige a Timóteo e diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele se refere ao pastor aqui, mas isso é aplicado a todo crente em Jesus Cristo. Você está fazendo a obra do Senhor, evangelizando, levando o Evangelho. Será que eu tenho que me envergonhar quando alguém vem com uma pergunta básica do Evangelho? Por que só Jesus? O que é arrependimento? O que é fé? Eu não sei.
Que coisa! Eu tenho que me envergonhar diante do Senhor, porque eu ouço, não tomo nota, não reflito a respeito. Será que nós somos estudantes da palavra de Deus? Amigos, irmãos, não é suficiente mera leitura de carreirinha para apaziguar a consciência ao final do dia. É vergonhoso. Os anos passam e nós não temos conhecido as doutrinas da fé, as promessas e tantas coisas maravilhosas. Você não terá realmente aprendido a mensagem de qualquer sermão pregado até que você possa ensinar algo dele a outras pessoas. Assim, não se sente casualmente aqui na igreja sob a pregação, apenas ouvindo casualmente para depois esquecer tudo. Sente-se sob o som da pregação da palavra de Deus como um estudante sério da palavra de Deus, como um estudante real da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus, não é um livro qualquer sobre economia, finanças, filosofias. É a palavra do Deus vivo. Seja um discípulo sério, um discípulo é alguém que cresce e serve ao Senhor. Peça a Deus que te dê algo da mensagem que você está ouvindo. Tome notas, tenha o teu livro, o teu caderno de notas, guarde, preserve, não perca ele na igreja, mantenha, tome notas sérias. Então, busque capturar e guardar o que está sendo pregado e ensinado e a explicação da palavra de Deus. Verifique cada passagem necessária, abra, leia a passagem, tome notas. Sabe o que acontece quando você está tomando notas? A sua mente está muito mais focada na mensagem, porque você quer tomar notas, então você segue. E quando você toma notas, você aprende a observar a estrutura, o esqueleto da mensagem. Eu não estou trazendo uma salada disforme de mensagem, não, eu precisei abrir a palavra, e ela tem uma estrutura, e preparar, e o que é a doutrina, o que é a aplicação, e você ouvindo, você vê esses cabeçalhos, e qual é o próximo passo, qual é o próximo versículo, ponto. A sua mente está muito mais integrada na palavra comunicada verbalmente. No teu caderno, bloco de notas, conforme você ouve a palavra de Deus, escreva ali uma pergunta sobre algo que você não entende ainda. Eu não entendo isso, o que é isso? Anote ali, não deixe passar, não perca. Então tente encontrar a resposta depois. Um bom exercício após o culto, se você tem ali meia hora antes da obra do Senhor, 1 hora, é recapitular com um amigo essas coisas que você ouviu do sermão, e as tuas notas, e as tuas perguntas, ou em casa, no seu momento devocional. É o meu momento devocional, quero digerir a palavra, aqui estão minhas notas. Você lê o texto principal, ora ao Senhor, segue ele pelas notas recapitulando, busca as respostas para as perguntas que foram levantadas, conecte uma doutrina com outra que você já ouviu, isso tem relação àquilo, esse é o meu dever, essa é uma promessa. Você está alimentando a alma sendo estudante na palavra de Deus, em tua devoção pessoal. Encontre essas respostas, tome nota, absorva a essência da mensagem. Tente decorar, é bom decorar algumas partes, mas absorva a essência da mensagem para que você possa passar para a tua família. Você tem filhos, tem filhas, no culto familiar, uma boa maneira de agir é isso. Tome as tuas notas do culto e ensine as crianças. Sente com a esposa, reveja, aplique algum ponto específico para a vida dos mais novos, algo prático para aquela semana. Não esteja contente ou satisfeito em permanecer fraco em conhecimento bíblico. Permanecendo nessa condição, você perde as riquezas da vida cristã. É como uma criança, não é, que não amadurece. Ela perde as riquezas da vida adulta. Não amadurecer na palavra de Deus, permanecer um bebê na palavra de Deus, é perder tantas riquezas da vida espiritual adulta. E é perigoso, muito perigoso. É como criancinhas, não é? No playground. Você observou da janela do apartamento, da tua casa, observando as criancinhas, tem sempre um marmanjo mais velho lá, não é? Ensinando a malícia, conduzindo crianças para longe, para o caminho errado, oferecendo coisas erradas. Você não cresce na palavra de Deus, certos marmanjos na internet, na televisão vão te conduzir a caminhos errados, caminhos estranhos, caminhos místicos, ideias egocêntricas. Amadurecer na palavra de Deus é necessário para conhecer as coisas, para ser maduro na fé e auxiliar a outros também, e defender a verdade, e livrar outras pessoas do caminho do erro. É perigoso permanecer na infância da palavra de Deus.
pense sobre ser um estudante, então tome uma atitude determinada para ser um estudante da palavra de Deus. Queridos, o Senhor Jesus prometeu, você sabe disso, que se você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar e o reino de Deus em primeiro lugar, tudo mais em nossa vida se encaixará nos seus determinados lugares. Está ali em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Você recorda dessas palavras do Senhor? É um comando juntamente com uma promessa. Ele diz aos crentes, aos seus discípulos, Mateus 6, 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pare de colocar os teus negócios e projetos primeiro que a palavra de Deus e a vontade de Deus, e você ficará maravilhado quão mais rico espiritualmente você se tornará, e você ficará surpreso como o Senhor, quando você não esperava ou percebia, adicionou aquelas demais coisas que você anseia: um trabalho, um esposo, uma esposa, se for a vontade dele, e outras tantas coisas. São as demais coisas que ele adiciona à nossa vida, conforme nós santificamos a ele, sua palavra e o seu reino em primeiro lugar. Creio que cada um de nós poderia passar horas aqui mencionando, quando nós fizemos isso com sinceridade para amar e servir ao Senhor, como coisas que nosso coração estava ansioso a respeito, foram adicionadas de maneira tão maravilhosa pelo Senhor. Essa é a lógica do reino de Deus. Mas se eu sou levado a inverter essa lógica, eu digo para mim mesmo: primeiro eu tenho que trabalhar, ganhar, comprar uma casa, um carro, ter uma profissão, uma carreira, aí eu vou ter mais tempo, mais recurso para servir ao Senhor. Você vai ajuntar num saco furado e você não irá crescer espiritualmente. A lógica do reino de Deus é o contrário, porque este mundo não é o nosso lar. Essa é uma jornada, meus queridos irmãos. Há uma promessa gloriosa. Assim, pare de colocar estas tantas coisas em primeiro lugar diante da palavra de Deus e o seu reino e a sua vontade, e viva a vontade de Deus que você já conhece. Bem, deixe-me fechar essa longa aplicação e voltar a esse texto maravilhoso novamente de Hebreus, onde nós iniciamos no capítulo 4, versículo 12. Quero gastar esses últimos minutos aqui nesse texto. Ouça essas palavras de Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse livro, que palavras elevadas sobre este livro, não é verdade? A palavra de Deus é viva e eficaz. Obviamente ela é viva e eficaz no sentido de que ela nunca perde a sua validade. Ela é sempre viva, ela nunca morre. Ela é sempre viva e eficaz, porque ela nunca perde a sua validade. Se as pessoas começarem a nos dizer, elas dizem isso: bem, porque as igrejas não se atualizam? O mundo mudou, a cultura mudou, vamos contextualizar, vamos ser culturalmente progressistas, mais liberais em moralidade, menos dogmáticos na palavra de Deus, vamos mudar. Por que vocês não aceitam, vocês dessa igreja, e a maneira como a sociedade realmente é, o mundo, e liberalizam um pouco mais, e relaxam essas regras morais da palavra de Deus? Por que vocês não se adaptam à sociedade em volta, que está sempre mudando moralmente, e se tornam culturalmente progressistas, e bebam um pouco mais da cultura para serem mais atrativos, sejam mais como o mundo, para atraírem mais o mundo para a igreja? Por que vocês não mudam? Bem, a resposta é porque a palavra de Deus é viva. Ela possui um padrão moral absoluto que não muda e não perde a sua validade e vitalidade. É viva. O padrão moral da palavra de Deus é viva. Ela é viva, o que significa dizer que ela é verdadeira e permanente. Como viva, ela não morre. O padrão moral da palavra de Deus é vivo, é permanente. Os seus ensinos continuam de pé, não morrem, não caem. Ela é viva, porque a palavra de Deus, diz o escritor, é viva. A palavra de Deus não foi escrita como um padrão moral,
para a humanidade apenas em seus primórdios, e conforme ela mudasse moralmente, decaísse, então a palavra de Deus deveria ser adaptada, diluída, um pouco mais de água nesse feijão, está muito pesado, a sociedade mudou, as pessoas preferem outras coisas, vamos mudar o discurso, nada do tipo. O que nós lemos aqui não morre, o padrão estabelecido por Deus é o mesmo, ela é viva, ela não morre, essa é a palavra eterna de Deus. A palavra de Deus é viva, porque a palavra do Deus vivo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Assim, esta palavra, ela é tão gloriosa e viva hoje, quando ela foi escrita um dia. E a palavra de Deus é viva, as suas direções são as mesmas, o caminho de salvação é o mesmo, ele nunca muda de acordo com as gerações, a maneira de buscarmos a Deus e encontrá-lo é o mesmo arrependimento de pecados, a mesma fé no Salvador, um único caminho apenas para todas as pessoas, em todas as épocas, a sua ordem e direção para a sociedade, a maneira como Deus aceita o nosso comportamento permanece a mesma, ela é a palavra eterna, ela não muda porque ela é viva. Palavra de Deus, queridos, e quanto mais as sociedades rejeitam a palavra de Deus, se afastam dos princípios e propositadamente movem-se para longe de tudo aquilo que é cristão, e eles dizem, nós vamos abandonar os padrões dessa cultura judaica cristã, esse tipo de linguagem que eles usam, eles se referem à Bíblia, na verdade, e nós vamos deixar de lado essas coisas, vida santa, dignidade do ser humano, aborto, sim, homossexualismo, sim, divórcio fácil, sim, tudo mais. Quanto mais as pessoas dizem, nós vamos legalizar isso e tornar aceitável isso e tornar aceitável aquilo mais, então mais sofrimento, mais tragédia, mais tristeza entra na sociedade, porque nós nos afastamos dos padrões de Deus. O ser humano não sabe o que está fazendo, ele está confuso, ele se afasta da palavra de Deus. Os padrões da palavra de Deus nunca podem variar, nunca perdem a validade, é uma palavra viva, e nós não podemos esquecer disso. Deus não muda, o caminho de salvação nunca será revisado, retificado, os padrões não são alterados, é o mesmo Deus santo e glorioso e a sua palavra. E a palavra de Deus também é viva, por isso, porque ela é aplicada pelo Espírito Santo na pessoa que a lê e a estuda. E aqui está a palavra de Deus, impressa em papel, com tinta, num livro. Sim, mas essa é uma mensagem viva. É uma mensagem que está meio que saltando dessas páginas. Ela se aplica à mente, ela se aplica ao coração, à vida. É uma palavra que afeta as pessoas. Não há literatura que faça isso, sabia? Que toque as pessoas assim como a palavra de Deus. Bem, há literatura que tem um certo pequeno poder de mover emocionalmente as pessoas, de tocá-las ou comovê-las. Mas nenhuma literatura tem o poder de transformar a sua vida, nem de reconstruir o caráter denegrido de uma pessoa, nem de modificar a tua visão de mundo, a tua cosmovisão sobre o sentido e o propósito da vida, porque a palavra de Deus é viva, ela é aplicada pelo Espírito Santo aos corações. Veja aqui o versículo número 12, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Pense sobre a conversão e você entenderá isso. Aqui estou eu, não salvo na minha vida, e nada move a minha mente nem o meu coração a respeito de Deus, a respeito do meu pecado, da vida vazia, egocêntrica e orgulhosa que eu vivo. E às vezes, antes da conversão, as pessoas me ajudam e elas usam de argumentos apologéticos para derrubar essas barreiras do ateísmo. E elas tentam ajudar, e mais o argumento apologético é muito bom, isso é necessário realmente. Mas por causa do meu coração duro, insensível, e do domínio do pecado, eu não sinto nada, eu não mudo, eu não sou transformado. Então eu ouço a palavra de Deus. Eu leio, ou ela pregada, ou alguém me mostra, e de repente eu entendo. Eu sou esse pecador sou eu. Essa vida vazia é a minha, eu não tenho a Deus. Se eu morrer hoje eu estou condenado, são tantos os meus pecados, eu sou ignorante espiritual, eu fiz isso e aquilo, de repente, porque a palavra de Deus é eficaz.
E como ela é comunicada, ela faz aquilo que nenhuma apologética ou argumento humano pode realizar, embora útil e necessário em certas etapas do evangelismo. Ela é eficaz, meus queridos, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, observe agora, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Que imagem, não é? Que imagem tremenda. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é mais cortante, ela vai mais fundo em sua penetração de corte do que uma espada, uma faca de 2 gumes. É como uma faca que possui 2 fios, não é? Que corta em 2 fios, ambos os lados. A Bíblia, ela corta em todas as direções. Ela não deixa que nada não seja tocado em nossa vida, ela toca em tudo em nossa vida. Ela corta todas as camadas até penetrar e chegar ao íntimo da consciência de uma pessoa. Quando a pessoa está lendo a palavra de Deus, a palavra de Deus penetra lá naquele motivo do porquê ela está vivendo ou agindo assim, e mostra para ela a razão verdadeira que ela sabe. Ela penetra profundamente a palavra de Deus. E as pessoas contam, não é, às vezes, como elas vieram ao Salvador em seus testemunhos. E às vezes eram pessoas orgulhosas, do tipo que nunca diziam desculpa para ninguém e nunca reconheciam o seu erro. Você já viu essas pessoas que erravam, mas estavam o tempo todo querendo justificar, dar meu lado do argumento, meu lado da versão? Que orgulho terrível. De repente a palavra de Deus vem e mostra isso. E elas veem coisas que não tinham visto antes. E aquelas pessoas que estão tão cheias de si mesmas, que nunca admitem um erro, uma falha, então elas leem a palavra de Deus e ouvem a palavra de Deus pregada. E que mudança! A espada do Espírito cortando, de repente a pessoa vem a ver e a perceber a sua atitude, o seu pensamento, a sua rebelião contra Deus. Eu vejo quem eu sou, eu vejo a mim mesmo, eu sou quebrantado. E você tenta dizer às pessoas, mas por que você se comporta assim? Por que você age assim? Por que você fala assim? E elas despedem, não? E descontam o que você diz. Mas quando elas leem a palavra de Deus, e a mesma palavra aponta para isso, de repente elas são confrontadas, e tomadas, e convencidas, e se torna algo pessoal, e uma convicção pessoal. Veja essas palavras do versículo 12. E mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, até a divisão da alma e do espírito. Em outras palavras, revela as coisas mais profundas da pessoa, os motivos mais internos, mais pessoais, atos mais culpáveis. Ao ler a palavra de Deus, ela é confrontada e vem à superfície da sua mente as razões, até a divisão das juntas e medulas. Você percebe a ilustração? É como o bisturi de um cirurgião, divide a anatomia para separar o órgão e ver com clareza cada parte, corta, separa a parte, revela a anatomia de cada um, revela o verdadeiro motivo de nossas ações. A palavra de Deus tem esse poder tremendo. E as causas, o que está por trás de nossos pensamentos, de nossos planos, de nossas concupiscências, e nos leva a nos ver a nós mesmos de uma maneira tão espalhada sobre esta mesa. Cada ato, cada motivo, cada ação. Que palavra? É a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E a nós, crentes em Jesus Cristo, ela conduz, ela dirige, ela dá clareza e instrução como viver, como amar o Senhor, como rejeitar o erro. Ela traz segurança e as suas promessas são promessas para nós, são declarações de promessas dirigidas ao povo de Deus. Meus irmãos, você usa a palavra de Deus, você a usa, você está para baixo, meio triste, aflições, dificuldades na jornada tomam o nosso caminho de tempos em tempos, e virão sim, a menos que você seja uma pessoa que já se afastou tanto de Deus, esfriou, e o inimigo não está mais te tentando, porque você é um soldado dormindo no uniforme. Mas como um crente em Jesus Cristo, dificuldades e provações e perplexidades e tristezas virão.
E haverá momentos quando você se sentirá muito para baixo, ou fraco, ou triste. O que você faz? Vá para a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Escolha passagens diferentes da palavra de Deus que falem sobre esta situação e leia. Vá para o Antigo Testamento, vá para o Novo Testamento, feche tudo em volta e leia a palavra de Deus. Isso aquecerá o teu coração, isso aquecerá o teu ânimo e te dará perspectiva de novo, o teu status como crente, das bênçãos de Deus sobre a tua vida, da brevidade deste mundo e desta jornada, te trará de volta ao Senhor, te solavancará em espírito. E quando você lê, pare, pause um pouco e agradeça a Deus, agradeça a Ele, louve a Ele, agradeça por aquilo que Ele fez para aquelas pessoas que está registrado no texto que você leu e pelas promessas implícitas e direções para a tua vida. Louve, agradeça, você precisa de força, não é? Então leia os grandes registros onde o Senhor fortaleceu o seu povo e as grandes passagens de promessa, declarações de promessas do Senhor. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. O que me pode fazer um homem? O Senhor é o meu auxílio, o meu ajudador. Quantas e quantas promessas, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei um ajudador que está conosco agora, neste momento. Você precisa de certeza pessoal e segurança de tua salvação. Bem, leia 1 João, leia e releia, e leia novamente quantas afirmações, quantas evidências sobre ser salvo, ter nascido de novo, estar seguro. Isso levantará o teu espírito, te dará novamente um senso de pertencimento espiritual ao Senhor, conforme você usa a palavra de Deus. Você não consegue orar, sua concentração é pequena, os pensamentos se dividem, o coração está frio, você está com dificuldade em orar, use a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Ore com a Bíblia. Você sabe como orar com a Bíblia? Bem, vá para um livro da Bíblia. Vá, por exemplo, para o início de Gálatas. Abra em Gálatas e ore a Bíblia, com a Bíblia. Leia esses primeiros versículos, feche os olhos, agradeça a Deus por isso, reflita, veja. Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus o Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ó Senhor, obrigado por ter ressuscitado o Salvador. Ele não está preso em uma cruz, Ele é a minha salvação. Graça, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Obrigado porque Ele morreu em meu lugar. Obrigado porque Ele entregou a sua vida em meu lugar. Ele se deu a si mesmo pelos meus pecados. São tantos, tantos e tantos pecados. Cada um desses Ele morreu em meu lugar. Como eu te agradeço, ó Senhor, para nos livrar do presente século mau. Eu vivi uma vida neste mundo, institucionalizado neste mundo. Ele me livrou de uma vida vazia, passageira. Obrigado por me livrar deste mundo e do domínio que Satanás e a mentira têm sobre a vida das pessoas. Ó Senhor, nós te agradecemos, eu te agradeço por isso. Versículo 6, você fecha, você ora. Vá para os Salmos também, ore com a Bíblia, abra um dos Salmos. Veja o Salmo de número 31, por exemplo. Salmo de número 31, em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido. Senhor, me perdoa, eu não tenho confiado em Ti a cada dia como eu deveria. Eu tenho confiado em mim mesmo, na minha inteligência, na minha astúcia, me perdoa. Eu não tenho confiado em Ti como eu deveria, ou eu tenho confiado, eu te agradeço por me ajudar. Inclina para mim os Teus ouvidos, livra-me depressa. São muitas tentações, Senhor. São muitas e muitas, livra-me no meio, através dela, tira-me delas. Você lê, você medita e você ora com a palavra de Deus. Veja o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é perdoado. Agradeça ao Senhor por aquele dia, pelo perdão, pela culpa removida. Ore com a palavra de Deus quando o teu coração está frio, os pensamentos se dividem. Tome a palavra de Deus para te auxiliar. Veja o Salmo 46, esse Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza,
socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude. Senhor, às vezes eu estou com medo da economia, das mudanças na minha vida, a idade está avançando. Tu és o meu refúgio, Tu és o mesmo Deus. Ainda que a terra se mude, quanto mais a economia e a minha saúde, eu te agradeço, ó Senhor, eu te louvo. Você confessa ao Senhor, você afirma diante de Deus. Você não consegue orar, ore com a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Queridos, você lê, fecha os teus olhos e traz esses sentimentos em verdade e sinceridade com tuas palavras diante do Senhor. O adora, o louva, está em comunhão com Ele. E os vagões dos sentimentos às vezes são conectados novamente, a certeza é restabelecida. Isso levantará o teu coração, te trará para mais próximo do Senhor. Faça isso, não diga a si mesmo, são palavras impressas aqui num livro, não podem mudar minha situação agora, neste momento. Sim, ela pode sim. Um Deus eterno, uma palavra viva, em ação e a graça do Senhor e do seu Espírito através da palavra. Deixe-me concluir nesta manhã. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, nós somos exortados e comandados a estudá-la com afinco, a nos tornarmos estudantes da palavra de Deus. A Bíblia é uma cópia da vontade de Deus. Você tem a cópia da vontade de Deus. O original está nele, não é? Aqui está a cópia, facsímile da vontade de Deus. Se é a palavra de Deus, leia com reverência. Nunca substitua leituras vagas na internet pela palavra de Deus. Não há vida espiritual naqueles textos, por mais que auxiliem. Leia bons livros que te auxiliem a crescer na palavra de Deus, mas não roube o tempo que deve ser dado à palavra de Deus, para lê-la e orar com ela, e estudá-la e crescer nela. Leia com reverência, com sinceridade, uma questão de vida ou morte. Leia com apreciação, leia, creia e aplique, mantenha-se nela, ame as Escrituras, conheça as Escrituras a fundo, lute por ela, defenda com valor a palavra e os princípios da palavra de Deus. Seja sempre agradecido a Deus pela palavra de Deus. E deixe-me concluir esse versículo mais uma vez de Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Que palavras tão tremendas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Para este ano que começa hoje, e daqui para diante, ame, e seja um estudante dedicado ao livro divino, ao livro dos livros, à vontade de Deus revelada. Traga a palavra para próximo do teu coração, de teus pensamentos diários, tenha ela diante dos teus olhos, aprenda as doutrinas da palavra de Deus, anote as promessas, conheça as promessas da palavra de Deus, as tuas bênçãos como um crente, os teus privilégios como um crente em Jesus Cristo, tantas e tantas bênçãos espirituais. Aprenda, marque cada uma delas. A vida com o Senhor que está diante de você, a jornada para o céu, que está preparado para você na eternidade, os teus deveres, as exigências de Deus sobre cada discípulo. Aprenda estas coisas, anote no teu caderno, promessas, deveres, bênçãos, tantas coisas, selecione os versículos, estude estas coisas, você crescerá mais na fé. Essa é a vontade de Deus, e Deus te dará mais oportunidades surpreendentes de servi-lo e de ser um instrumento dele. Quão maravilhoso, não é? Sermos fuzileiros navais no exército do Senhor. É necessário crescer, exercício espiritual para chegar a essa posição. E é a vontade de Deus para cada crente em Jesus, para todos os crentes em Jesus. Que o Senhor nos ajude, meus queridos, a nos mantermos nela em 2017 para sempre, a não brincar com nossas promessas de amá-la, a não ter sentimentos românticos apenas no primeiro domingo do ano, mas a tomar medidas para crescer nelas e vivê-la, viver os resultados da graça de Deus em nossas vidas.